A graça e a paz do nosso Deus nessa manhã alcance a tua vida e a tua família, e que nesse momento o poder do Senhor tome conta do teu coração, te conceda forças para viver uma vida vitoriosa no Senhor. O meu pedido a Deus nessa manhã, que este dia seja um dia de muitas bênçãos, de muitas conquistas, e nesse dia nós escolhamos viver os propósitos do Senhor para a nossa vida e para a nossa família. Quero deixar com você uma parte da palavra de Deus do livro de Salmo, capítulo 89, o verso 11, onde a palavra de Deus diz o seguinte: Teus são os céus, tua é a terra, o mundo e a plenitude, tu os fundastes. Salmo 89, o verso 11. Na verdade, tudo que nós conhecemos como sendo criatura de Deus é, de fato, obra das mãos do Criador. O céu, a lua, as estrelas, tudo pertence a Ele, porque Ele é que originou todas as coisas. Foi o próprio Deus que fundou com as suas próprias mãos. Portanto, nós o louvamos, nós reverenciamos o seu nome, porque somente Ele é digno de todo o nosso louvor e da nossa adoração. Nesse canal, a cada manhã, nós dedicamos os primeiros momentos do dia para estudarmos um capítulo da Palavra do Senhor. Toda manhã, nesse canal, você vai encontrar um novo capítulo estudado, aplicado para a nossa vida, para que nós possamos crescer na palavra e no entendimento da bondade de Deus. Por isso que, nesse momento, quero convidá-lo a ter nas mãos a palavra do Senhor no livro de Josué, capítulo 3, o verso 1. Levantou-se, pois, Josué de madrugada, e tendo ele e todos os filhos de Israel partido de Sitim, vieram até o Jordão e pousaram ali, antes que passassem. Nós sabemos perfeitamente que Josué foi o sucessor de Moisés. Josué buscava diariamente estar em contato com a palavra de Deus, para que ele pudesse ter forças vindas dos céus para ensinar os filhos de Israel como é que eles deveriam viver. Hoje, nós não podemos nos esquecer, se nós queremos viver uma vida vitoriosa no Senhor, se nós quisermos ter forças para vencer o adversário, é necessário buscar ao Senhor, é necessário buscar a Deus. A Bíblia nós iremos encontrar no livro de Josué repetidamente. De madrugada, Josué se levantava. Josué sabia da importância do contato com Deus. Josué sabia da importância da comunhão com o Senhor. Josué foi discipulado por Moisés. Josué sabia o quanto Moisés dedicava parte da sua vida para ouvir Deus falar com ele. Nós vimos no Pentateuco que inúmeras vezes Moisés, em contato com o Senhor, quando ele voltava desse encontro com Deus, o seu rosto estava brilhando. A prova é clara que, no momento em que Moisés fecha os seus olhos para essa vida, Satanás tenta tomar o corpo de Moisés e Deus se volta para Satanás e fala: está repreendido, porque esse corpo me pertence, ele me serviu, ele viveu uma vida para mim. Entendo que Josué, olhando para esses relatos, Josué sabia que só poderia ter sabedoria para conduzir, para viver uma vida fiel a Deus, se ele buscasse a Deus nas primeiras horas. E é o que nós estamos fazendo nessa manhã. Nós estamos buscando ao Senhor. Nós entendemos que sem o Senhor nós não somos nada. É nesse contato com a palavra de Deus que o nosso coração é sensibilizado. É no contato com a palavra de Deus que foi inspirada pelo Espírito Santo. É o mesmo Espírito que fala ao nosso coração. Nós estudamos e Ele fala para nós o que nós precisamos fazer. Ele nos mostra onde nós temos errado. Ele nos ajuda a cada dia a vivermos uma vida como o Senhor espera que nós possamos viver. Os israelitas acamparam ao leste do Jordão. Ficaram ali 3 dias. E nesse momento em que eles estavam na expectativa, olhando do outro lado, a cidade de Jericó, Deus trabalhava no meio do seu povo, fazendo com que eles pudessem ter esperança, forças, convicções. Foi em Sitim que eles acamparam, onde o povo de Deus ficou às margens do rio Jordão, esperando o momento para que eles pudessem destruir e atacar a cidade de Jericó. 3 dias acampados do lado do Jordão, os seus corações começaram a se amedrontar.
Começaram a olhar para suas próprias forças. Do lado de cá, eles olhavam para a altura das muralhas das cidades que estavam na terra de Canaã e começaram a ficar assustados. Mas, entendo, Josué tomando a palavra, Josué como líder instruído pelo Senhor, Josué às madrugadas buscava Deus, cheio do poder do Espírito Santo. Josué os motivou, entusiasmou, os levou a viver uma vida confiante na graça de Deus. Pelo poder de Deus, eles alcançariam a vitória. A Bíblia fala que a arca de Deus foi levada e passou no meio do arraial de Israel. Nós sabemos que a arca era a representação de Deus no meio do seu povo. Era tão sagrada que Uzá um dia tocou na arca e foi fulminado. Portanto, eles sabiam que quando a arca estava à frente do seu povo, e era dessa forma que eles deveriam encarar as suas batalhas, eles deveriam colocar a arca diante deles e atrás da arca os soldados iam para enfrentar os seus adversários. Somente os sacerdotes da linhagem de Levi é que poderiam carregar a arca. Nenhuma outra pessoa tinha liberdade de tocar na arca sagrada, porque ela era a representação de Deus. Diante do poder de Deus, eles deveriam travar as suas batalhas e Deus lhes concederia a vitória. A própria distância entre a arca e os sacerdotes que conduziam a arca e o povo foi aumentada para que os curiosos não se aproximassem da arca e corressem o risco de tentar tocá-la, que poderiam perder as suas vidas. Por isso que foi pedido que aumentasse a distância entre a arca e a multidão e os soldados, para que nenhum curioso pudesse correr o risco de estender a sua mão e perder a sua vida. O verso 5 do capítulo 3 do livro de Josué, Josué orienta os israelitas para que eles pudessem santificar-nos. A santificação é uma dedicação exclusiva a Deus. A santificação é uma renúncia do eu para viver os propósitos de Deus na sua vida. A santificação é uma entrega completa da nossa vida às mãos do Senhor. Tudo aquilo que nós reconhecemos que por algum momento pode desagradar a Deus é necessário renunciar. E era isso que Josué estava falando para os israelitas. No momento em que Deus desceu um dia no Sinai, até a própria vestimenta eles deveriam lavar para se encontrar com o seu Deus. Eles deveriam estar prontos. Havia limite de aproximação do monte onde Deus desceria para falar com Moisés e entregar as suas leis. O Deus que nós servimos é um Deus santo. Não pode acontecer nos dias em que vivemos, diante de tantas filosofias, de tanta modernidade. Nós não podemos nos esquecer que o mesmo Deus que Israel um dia serviu no deserto é o Deus que nós servimos nos dias atuais. Ele não muda. A sua santidade é eterna. O que ele esperava que os israelitas vivessem, ele espera que nós vivemos hoje. Nenhuma norma foi diminuída, nenhum preceito deixou de ter valor. Toda a santificação e cuidado que os israelitas deveriam ter para se aproximar de Deus, eu e você hoje, nós também precisamos da mesma forma. Creio que quando nós paramos para pensar nesses parâmetros estabelecidos por Deus para adorá-lo, eu creio que o nosso coração se estremece, porque muitas vezes nós não nos preocupamos nesse processo da adoração. Nós não temos um cuidado quando nós nos voltamos para o nosso Deus. Às vezes as nossas ações são frívolas, as nossas palavras são impensadas, as nossas ações não são cuidadosas. A nossa vida, de fato, não está santificada para esse encontro. Mas, amigo, eu e você hoje ainda temos a oportunidade. Nós precisamos crescer nesse processo. O que temos que fazer a cada dia é, de fato, permitirmos que Ele conduza a nossa vida. Josué falando para os israelitas, ele fala: amanhã o Senhor irá fazer maravilhas no meio de vocês. Foram as palavras de fé, de esperança que Josué incutiu no coração da nação de Israel. Embora os seus corações estivessem temerosos, olhando para os desafios que estavam à frente, Josué falava: Deus à frente, consequentemente nós iremos alcançar a vitória. Era um ato de fé. Hoje, eu e você, o povo remanescente de Deus, precisa marchar pela fé. São muitos os desafios, são muitos os gigantes, as muralhas são enormes, as portas das muralhas são de fato fortes, são fortalezas, mas nós não podemos nos esquecer
pelo poder de Deus, todas as coisas são possíveis. Creia, colocando Deus à frente, nós alcançaremos a vitória. O verso 7, Moisés, ainda no seu discurso, ele fala que hoje Deus iria engrandecer, para que o povo pudesse saber quem era Deus. Eles veriam os próprios atos de Deus no meio deles. Os soldados iriam lutar, mas o poder de Deus estaria no braço daquele povo. Deus iria operar maravilhas. Deus, de fato, opera maravilhas com o intuito de se revelar ao seu povo. Deus não queria ser confundido com os deuses pagãos dos cananeus que estavam ao redor da terra de Canaã. Deus, na verdade, queria que o seu povo, através dos atos do Senhor, eles desenvolvessem uma vida de confiança. Através dos atos do Senhor, eles poderiam entregar os seus corações nas mãos do Senhor, porque creriam nos atos de Deus e eles passariam a ensinar às futuras gerações que, de fato, Deus é digno da verdadeira confiança. Deus é digno de uma entrega completa. O verso 10 do capítulo 3 do livro de Josué, em seu discurso, Josué fala: nisto conhecereis. Aqui era uma declaração judicial que se dava no Oriente Médio para que alguém que estivesse sendo condenado era lançado ao rio. Se essa pessoa morresse, era uma prova clara que os deuses tinham declarado aquela pessoa como sendo culpada. Mas se a pessoa, ao ser lançada no rio, sobrevivesse, era uma declaração de que os deuses tinham absolvido a culpa daquele condenado. Aqui, quando Josué está dizendo, nisto conhecereis, era porque o próprio Deus seria o primeiro a entrar no rio. E quando a nação de Israel olhasse e visse que Deus tinha entrado no rio, os soldados deveriam entrar atrás. Se o Deus de Israel tinha prevalecido entrando no rio, era uma prova clara que o Deus dos israelitas lhes daria a vitória sobre os seus adversários. E foi dessa forma que Deus batizou o seu povo no Rio Jordão para que pudesse cumprir os seus propósitos. Deus foi o primeiro a entrar no Rio Jordão e então deu prova clara que os seus filhos poderiam entrar e a mão de Deus estaria sobre eles para que eles pudessem alcançar a vitória. Querido amigo, nessa manhã, ao concluirmos o capítulo 3 do livro de Josué, eu e você, nós precisamos chegar à seguinte conclusão. Deus muitas vezes não toma iniciativa na nossa direção até nós desenvolvermos uma vida de confiança nele. Ele espera primeiramente que nós confiemos nele, creiamos no seu poder para que ele possa solucionar todos os nossos problemas. Deus fez isso com a nação de Israel. Deus mexeu com o coração daquela geração. Deus esperava que o seu povo pudesse alcançar as vitórias pela fé no poder dele. Ele não queria que o seu povo pudesse compreender e entender que era através do seu próprio braço ou através da sua própria espada que eles estavam eliminando o povo que estava dentro da terra de Canaã, mas Deus esperava que eles pudessem crer que todas as suas vitórias eram através do poder de Deus. Hoje, agora pela manhã, ao sair para as suas lutas diárias, quais são os seus problemas? Quais são as suas lutas? Quais são as suas ansiedades? Quais são as suas inquietações? Creia no poder de Deus. Entregue nas mãos do Senhor. Tenha certeza que Ele é o primeiro a entrar no rio para dar prova para nós de que através dele nós alcançaremos a vitória. Por isso hoje, marche pela fé. Tenha certeza que Ele vai estar ao teu lado. E muito em breve, eu e você estaremos na terra prometida, vivendo e comendo os melhores do fruto e desfrutando da companhia do nosso Deus por toda a eternidade. Querido Pai, muito obrigado pelas tuas promessas. Muito obrigado porque o Senhor luta as nossas batalhas. Muito obrigado porque o Senhor é o primeiro a estar à frente dos nossos desafios. Fica conosco no decorrer desse dia. Nos toma nas tuas mãos, nos abençoe e nos guarde. Nós oramos em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre você. Que Ele tenha misericórdia de você. E sobre você, nessa manhã, Ele levante o seu rosto e conceda a sua paz, em nome de Jesus. Amém.